Título: Os Trabalhos de Binet. Foi em fins de 1899 que empreendemos, com Binet, os primeiros ensaios de medida do desenvolvimento da inteligência. Eu era, a esse tempo, interno na colônia de crianças retardadas de Paris-Vaucluse. Iniciava com Binet uma colaboração que não devia cessar senão por sua morte. Ele se preocupava então com as correlações possíveis entre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento mental, e prosseguia de modo geral no estudo dos sinais físicos da inteligência, reticências. Nas pesquisas que Binet realizava acerca da cefalometria e que ficaram em memória, que são das mais famosas que conheço pelo método e pelo rigor de análise. Nesses tentamos sucessivos para determinação das relações entre o volume da cabeça e o grau de inteligência. Uma dúvida persistia sempre. Ela provinha da incerteza em que ficava o observador quanto à diferença de inteligência existente entre os indivíduos que tomasse as mensurações. Reticências. Binet me havia associado às suas pesquisas, sugerindo, e mesmo que escrevesse minha tese de doutorado em medicina acerca do assunto, e levando-me a praticar mensurações nas crianças retardadas da colônia de Vaucluse, entre as quais as diferenças de inteligência seriam evidentemente mais acentuadas que entre os alunos de qualquer escola comum. Entretanto, nesse campo, verificamos sempre nossa ignorância. E se em grosso, está escrito isso em grosso, para os casos mais nítidos, para os indivíduos extremos, o diagnóstico de idiotia, de imbecilidade ou debilidade mental poderiam apresentar valor. Ainda assim, nas minúcias, essas classificações ficavam de tal modo envolvidas em sombra de dúvidas, de incertezas, de contradições, que uma revisão nos impunha. Foi, pois, pelo estudo de tais indivíduos, como lembro acima, que iniciamos nos anos de 1899 até 1900 os primeiros interrogatórios metódicos que nos deviam conduzir à elaboração da primeira escala métrica da inteligência, publicada em 1911. Partimos, portanto, de uma clínica atenta para forjar um instrumento que, por sua vez, devia vir a aperfeiçoar a clínica. Entrementes, criou-se no Ministério da Instrução Pública uma comissão incumbida de estudar o regime a aplicar às crianças das escolas públicas que não aproveitassem o ensino na medida de seus colegas. Com aquela perspicácia tão surpreendente que o caracterizava, Binet situou a questão sob seu aspecto mais importante, isto é, o de determinar quais as crianças incapazes de acompanhar seus condiscípulos por insuficiência dos meios intelectuais. A seleção dessas crianças se apresentava tal qual ainda hoje se apresenta, como ponto essencial do problema. Para isso, urgia tornar ainda mais delicados, mais finos, mais precisos os processos de psicologia experimental, pelos quais parecia que os níveis de inteligência poderiam ser apreciados.
Devo acrescentar que, no curso de pesquisas desse gênero, todos os trabalhos anteriores nos serviam de guia do amparo. Binet havia observado que, para distinguir rapidamente e com alguma segurança entre as crianças de escolas, os mais inteligentes dos menos dotados, o melhor processo seria o de escolher em cada classe os mais novos e os mais idosos, salvo causas exteriores, faltas por moléstia, abandono de frequência, etc. A classificação das crianças era, a esse respeito, das mais significativas. Graças a essa observação, nossa tarefa se simplificou um pouco na determinação do valor das provas de que vos acabo de falar. Em lugar de ensaiá-las com todas as crianças de determinada idade, travessão, que teriam de apresentar desigualdades entre si, experimentávamos com crianças em curso regular de estudo, isto é, com crianças de grupos homogêneos. Tomávamos crianças que tivessem aproximadamente a idade que desejávamos estudar, mas, sobretudo, crianças que sabíamos pelo rendimento escolar que apresentavam mais ou menos o tipo médio da idade considerada.